E aí, meus queridos alunos do Tô em Casa no Enem? Meu nome é Leonardo Henrique, eu sou professor de filosofia. Vou trabalhar algumas questões para vocês de 2017 a 2019. Para quem nunca teve aula de filosofia, hoje é uma aula inicial, né? Vamos começar falando sobre o que é ser filósofo, o que é esse ser pensante tão conhecido na história humana. Ser filósofo tem muito a ver com a atitude e não muito mais com outras coisas. Por exemplo, o filósofo alemão Kant já disse que é impossível ensinar filosofia a alguém. Nós podemos apenas ensinar alguém a filosofar. O filósofo sempre foi caracterizado pela sua inquietude e por buscar respostas que nunca foram dadas. Para os filósofos, é mais importante essa busca incessante por respostas do que as próprias respostas. A filosofia é considerada a mãe de todas as ciências, porque a ciência dá respostas. Mas antes de se tornar ciência, toda ciência precisa de uma atitude, de uma inquietude, de uma busca por respostas e por conhecimentos. Então o filósofo sempre foi considerado esse ser que nunca está satisfeito, né? E dentro da filosofia isso é chamado de atitude filosófica. O filósofo está sempre se perguntando pelo porquê das coisas, por que algo existe, por que temos que fazer certas ações. Os filósofos nasceram praticamente na Grécia, né? Na Grécia Antiga, ou em alguns vestibulares ou no Enem, classificam como sendo Jônia. Jônia, que era o nome dado pela Grécia Antiga naqueles tempos. Os filósofos nasceram nas polis gregas. É muito importante enfatizar isso. A polis grega era uma praça, existia uma praça pública onde você poderia ir lá e discutir sobre política, discutir sobre os acontecimentos das cidades. Então, a pessoa que não tinha retórica ou oratória, que não sabia falar em público, não tinha vez na Grécia. Foi ali, nesse cenário, que nasceu os filósofos. Os filósofos buscavam respostas que não tinham a ver com o mito. Na verdade, eles queriam romper com o mito. Eles procuravam respostas baseadas no racional. Ou na filosofia nós chamamos isso de logos. Logos é uma palavra grega que logo depois foi traduzida aí no português para lógica. Então os filósofos sempre procuram uma resposta lógica ou uma resposta racional para qualquer acontecimento ou qualquer situação. Porém, essas respostas nunca vão satisfazer o filósofo. O filósofo sempre vai estar inquieto e buscando novas respostas. O que move a filosofia é justamente o fato de você poder buscar novas respostas. Quando damos uma resposta apenas, você tem uma resposta racional, ela pode se tornar uma ciência. E a filosofia não se resume apenas a uma ciência. A filosofia ela é mãe de todas as ciências, porém ela não é uma ciência. Você sabia disso? A filosofia é muito mais um exercício e uma atitude. Ser filósofo, então, é você se perguntar, é você ter uma atitude filosófica. Dentro dos meios acadêmicos, isso é muito polêmico, porque as pessoas falam, o que é ser filósofo? É só quem é formado em filosofia? É só quem é professor de filosofia? Ou é só quem desenvolve uma tese filosófica? Bom, não existe um consenso entre os profissionais, mas desde a Grécia Antiga, ser filósofo já vem da palavra filosofia, significa philo, que significa amor, né? E sofia, que significa sabedoria. Então, o filósofo seria aquele amigo ou amante do saber, aquele que está sempre buscando por novas respostas, por novas questões a serem trabalhadas. Então, se você ver aí um dia um filósofo que cheio de certezas e de respostas prontas, ele não está fazendo o papel bem feito, né? Porque justamente o papel do filósofo é ser inquieto e sempre se indagar sobre coisas que as pessoas acham normais.
Por exemplo, você pode passar todo dia na rua e ver um mendigo e isso se torna algo banal para você. Já um filósofo, ou quem tem a atitude filosófica, vai olhar essa pessoa que está deitada ali na rua e vai se perguntar: por que essa pessoa está aí? Quais foram as condições sociais de um país que faz com que um indivíduo, um sujeito, more na rua? Então, o filósofo tem sempre essa inquietude, ele está sempre buscando e querendo novas respostas, tá bom? Faz parte, então, da filosofia essa questão de filosofar. Por isso que o Kant diz que é impossível ensinar filosofia para qualquer pessoa. Você só pode ensinar a pessoa a filosofar. E filosofar é justamente isso. É você sempre buscar por novas respostas, buscar novas questões e questionamentos. Uma vez eu dei aula num colégio de freiras e um aluno perguntou para mim: professor, mas ser filósofo não é duvidar? Eu respondi: claro, ser filósofo também é duvidar, mas duvidar é justamente questionar. Duvidar não é aquela brincadeira de infância, quando você fala assim: ah, eu duvido, como se você fosse um ignorante e não aceitasse a resposta do seu colega. Duvidar é você buscar novas respostas, é você falar: será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que essa realmente é a questão certa? Esse mesmo aluno chegou para mim e falou: professor, eu não posso duvidar de Deus. Nesse sentido, vale lembrar que existem vários filósofos cristãos, não existe só filósofos ateus, existem filósofos ateus, existem filósofos cristãos. E duvidar não é negar. Quando você duvida, na verdade, no linguajar filosófico, você está buscando a Deus. O que Deus quer para a sua vida? Será que é isso mesmo que Deus quer? Quando você faz essa indagação, você se torna um filósofo. Vamos ver aqui uma questão, então, para a gente trabalhar essa temática sobre os filósofos. No Enem de 2018, nós temos a questão 49, que eu vou ler para vocês. O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto, da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é um movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso nesse movimento. Então esse foi o filósofo Merleau-Ponty, um filósofo francês que está falando sobre a indagação e sobre o que é ser filósofo. O texto apresenta aí um entendimento acerca dos elementos da atividade do filósofo, foi o que eu falei para vocês. E o que caracteriza os filósofos. Então vamos às alternativas. O que caracteriza então os filósofos? Reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético, ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias, associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade, conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento ou compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais. Então, tá aí a questão. Qual que você acha que é a certa? Vamos lá? A questão certa é justamente a questão letra D. Voltando aqui, conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento. O filósofo, então, sempre vai ser muito rigoroso e sempre vai estar inquieto. Nem sempre uma resposta vai satisfazer o filósofo. Para os filósofos, nunca existe uma resposta absoluta e verdadeira, tá? Absoluta. Sempre você pode questionar. Se existe uma matéria que você pode questionar, é a filosofia.
Beleza? Vamos então agora para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão é uma questão que eu vou falar para vocês aqui, vou ler, é uma questão que já fala sobre a filosofia medieval. Eu vou ler primeiro os enunciados e depois eu vou falar um pouco mais sobre, e nós vamos tentar resolver essa questão através da minha explicação. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade, no pensamento, é maior do que existe apenas no pensamento, donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda por essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Essa é uma questão de Tomás de Aquino, um livro do Tomás de Aquino que chama A Suma Teológica e fala sobre a filosofia medieval, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora como que era a filosofia medieval. O período da filosofia medieval é conhecido por todos os temas a serem trabalhados nesse período, serem temas relacionados a Deus e principalmente a razão e a fé. Tá? Tomás de Aquino, ele é considerado um dos doutores da igreja. Ele vai ser o cara que vai fundamentar toda a teoria cristã. Para quem não sabe, o cristianismo é baseado em filosofia, tá? Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano pelo imperador Constantino, eles fizeram o seguinte: eles se reuniram e falaram: nós precisamos fundamentar a fé cristã de forma racional. Então eles pegaram principalmente Platão e Aristóteles e fundamentaram toda a fé cristã. Então, até para você ser cristão, você precisa entender bem o que é filosofia. Você precisa estudar filosofia. Por exemplo, Platão falava que existe o corpo e a racionalidade, né? O que nós chamamos de logos ou de lógica. Existe o corpo ou a lógica e a racionalidade humana. Os cristãos vão pegar isso, principalmente Santo Agostinho e São Tomás de Aquino também, que nós vamos ver aqui, e vão transformar, por exemplo, esse logos, que é a racionalidade, em alma. Então você tem o seu corpo e sua alma. Preste atenção nisso. Quando eu falo sua consciência ou sua racionalidade, se você for cristão, automaticamente você vai pensar em alma. A sua consciência, quando você morre, você acredita que vai acabar? Para os cristãos, não vai acabar. Ela é imortal. Então, consciência é a mesma coisa que alma. Eles só mudaram. E foi isso que o São Tomás de Aquino fez. São Tomás de Aquino fez esse livro chamado Suma Teológica, um livro bem grande, que ele vai fundamentar toda a fé cristã, baseado principalmente em Aristóteles. Mas era o seguinte: apesar da filosofia ser a base de toda a teoria cristã, a fé sempre ficava sobreposta à razão. Eles davam e exaltavam a razão humana, a questão da lógica e do pensamento. Mas no período medieval, o que era sempre mais importante era a fé. Tá? A fé sempre estava à frente da racionalidade. Nós vimos que na questão, o São Tomás de Aquino está falando que Deus existe, porque só de nós falarmos essa palavra no nosso pensamento, já tem uma lógica de que Deus existe, porque se nós temos essa palavra na nossa mente, é porque ela existe. Então vamos às questões, tentar resolver isso aqui para vocês, essa questão. Então o texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada pelo quê? Letra A, reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos, sustentar racionalmente
a doutrina alicerçada na fé. Letra C, explicar as virtudes teológicas pela demonstração. Letra D, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Ou a letra E, justificar pragmaticamente a crença livre de dogmas. O que a gente vai ver aí, qual que é a resposta certa? A resposta certa é a resposta letra B, tá? Por que a letra B, professor? Porque ele sustenta a racionalidade através da fé. É essa a característica principal da filosofia medieval. Apesar deles utilizarem a filosofia grega, principalmente Platão e Aristóteles, como base para toda a ética e para toda a questão cristã, a racionalidade sempre vai ficar inferior à fé. A fé sempre vai ser superior à razão. Mas eles não vão excluir a razão, tá? A razão vai estar ali. Por isso, para você ser padre, você estuda 8 anos. E lá no seminário você estuda psicologia, filosofia e teologia. Porque um padre ou um pastor ou a fé cristã, ele precisa ser racional. Mesmo que a fé ultrapasse, às vezes, esse racional, que é o caso do milagre, né? Porque o milagre não é algo racional. Mas dentro da teoria cristã, a racionalidade sempre está ali. Por isso você tem que estudar filosofia até para você ser cristão, tá? Mas para Tomás de Aquino e para todos da filosofia medieval, a fé sempre vai ser superior à razão. Mesmo que eles utilizem a razão e a filosofia grega para sustentar e dar base a toda a crença filosófica medieval e cristã, nunca São Tomás de Aquino, que é um santo, assim como Santo Agostinho, esses filósofos se tornaram santos, nunca eles vão falar que a razão é superior à fé. A fé sempre é superior à razão. Esse é o lema da filosofia medieval, tá? Sempre trabalhar temas... eles sempre trabalham temas relacionados à razão e à fé. Então, resolvemos mais uma questão. Agradeço a participação de todos e muito obrigado. Até a próxima aula.